Olá, a paz do Senhor Jesus. Você que é meu amigo no YouTube, você que não é ainda, queria que você se inscrevesse no meu canal. José Maria, me ajude aí a pregar o Evangelho, a divulgar as boas novas, boas notícias. O Evangelho é boas novas. O Evangelho não é a palavra motivacional. O Evangelho é a palavra de poder. O apóstolo Paulo dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele é a solução para o problema de toda a humanidade. Sem o Evangelho, o homem, a mulher, a humanidade não é nada. O Evangelho, ele é o pão vivo que desceu do céu. O verdadeiro pão que alimenta a nossa vida espiritual. O homem sem a palavra de Deus, ele é vazio. E precisamos entender, ter essa consciência que sem Deus não somos nada. Seja para o rico, seja para o pobre, seja para o homem famoso, seja para o homem que está no topo da mídia. Dentro dele, sem Deus, sem Jesus, são vazios. Muitas das vezes, as coisas desse mundo, ela dá uma impressão que está preenchido, mas não está. Enquanto o homem estiver embriagado, saciando a sua carne, e dá a sensação que está preenchido esse vazio. Não. Esse vazio, ele é a exclusividade de Deus. Todos nós precisamos ter essa consciência que esse espaço, ele pertence a Deus. O diabo faz de tudo para preencher esse vazio. Só que o diabo preenche com droga, com prostituição. O diabo preenche com os prazeres da nossa carne, que é glutonaria, bebedice, coisas que aborrecem a Deus. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Romanos, carta do apóstolo São Paulo, uma carta doutrinária, no capítulo de número 3, no versículo de número 10, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A santa é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha assim, aqui está falando como nós somos diante de Deus. Cegos espirituais, somos inúteis por causa do pecado. E aqui está escrito, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Está falando, Deus estava no seu trono, observando a sua criação, e não há nenhum justo. Não tem ninguém justo. Nós somos justificados através da morte de Jesus Cristo. Mas na nossa natureza não tem ninguém justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, compreenda o plano de Deus. Enquanto o homem, nós nascemos sem entendimento,
do plano de Deus. Não há ninguém que busque Deus. Fala de interesse. Hoje você vê as pessoas têm dificuldade de aproximar-se de Deus por livre e espontânea vontade. Muitos vêm na dor, na verdade, doentes, mas aqui está se referindo quando a pessoa nasce, ela nasce sem entendimento de Deus e sem vontade de servir a Deus, porque são mortos espirituais, não tem entendimento. E não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, está falando do pecado, e juntamente se fizeram inúteis. Já pensou? A humanidade sem Jesus é inútil. É inútil. Está fazendo sentido espiritual de buscar Deus. É inútil. Deus ali estava querendo ver alguém que tivesse algum proveito. Não. Nós nascemos inúteis, extraviados, por causa do pecado. O pecado, ele destrói nós, seres humanos. A nossa natureza, ela faz divisão entre nós e Deus. Aqui todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Aqui, não há quem faça o bem. Olha só. Não há nenhum só. Já imaginou? Não há ninguém que faça o bem, que faz a vontade de Deus, as coisas boas. A nossa natureza, por exemplo, ela se alimenta das coisas de baixo. Nós somos barro. Só quem transforma a nossa vida é Deus. Enquanto nós estivermos nesse planeta Terra, vivos aqui, se Deus não nos alcançar, a Bíblia diz que não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque. Todos se extraviaram, se tornaram inúteis. Eu sou inútil. Você é inútil se Deus não te alcançar. Você vai ser destruído, porque o pecado destrói nossa vida. Por isso que nós temos as nossas guerras um com o outro. A nossa natureza começa a se gladiar entre si. A sua garganta é um sepulcro aberto. O que é sepulcro aberto? Cheio de imundícia, restos mortais. Está falando de coisas que não agradam a Deus. Qual é o palavreado, por exemplo, de uma pessoa que não conhece a Deus? Palavrão, coisas imorais. Esse é o nosso sepulcro, como fosse um sepulcro aberto. A sua garganta, a sua fala. Com a língua tratam enganosamente, somos mentirosos. Falamos mentira. A gente engana. A gente começa a trapacear as pessoas. A gente começa a achar que é esperto. Começa a dar volta nas pessoas. Tem pessoas que é assim. São pessoas maliciosas. Aqui, peçonha de áspero está debaixo de seus lábios. Peçonha quer dizer cobra. Peçonha é uma cobra venenosa. As palavras nossas, muitas vezes, é para matar, para ferir, para destruir. Então, a nossa natureza é ruim. Só quem sabe cuidar dela é o nosso Deus. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Já imaginou? Cuja boca está cheia de maldição. Pessoas que amaldiçoam as pessoas, praticam mal, desejam mal, amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Fala de matar. Hoje nós vemos o quê? Um matando o outro, tirando a vida do seu próximo, do seu semelhante. Nós estamos vivendo esses dias difíceis. Deus está escrevendo como nós somos. Em seus caminhos há destruição e miséria, Em seus caminhos.
há destruição e miséria. Isso é verdade. As pessoas destroem, traz miséria, hoje corrupção. Em seus caminhos há destruição e miséria. Por exemplo, uma pessoa que está numa vida pública, desviando dinheiro da educação, da saúde, do hospital, na verdade, um trabalho social, está trazendo o quê? Miséria e destruição, enriquecimento ilícito, pessoas que falsificam, assaltam, faz fraude, não é verdade? Pessoas que praticam estelionato, são pessoas que trazem miséria e destruição. É o ser humano. Deus está descrevendo como nós somos sem a presença dele. Aqui, ó. Não há e não conheceram o caminho da paz. A Bíblia. Hoje as pessoas praticam tudo isso porque não conhecem o caminho da paz. O caminho da paz é conhecendo a palavra de Deus. Hoje as pessoas têm dificuldade de conhecer a palavra de Deus porque é a nossa natureza. E se o Espírito de Deus ele não nos ensinar, porque aqui é espontâneo. O homem, no seu natural, ele não tem desejo de servir a Deus. Porque o homem, ele está aprisionado, o homem é cativo do pecado. A nossa natureza nos faz se afastar de Deus e somos alienados. Então Deus está descrevendo como é que é o nosso comportamento, como nós somos. Não há temor de Deus diante de seus olhos, não é verdade? Não há temor de Deus diante. Então, na nossa natureza, não há temor de Deus. A gente amaldiçoa as pessoas, a gente nega, nós somos egoístas, somos avarentos. Essa é a nossa natureza. Somos invejosos, cobiçamos as coisas dos outros, desejamos mal para os nossos semelhantes, temos inveja, é a nossa natureza. Deus está descrevendo como nós somos. E somente Ele é que muda a nossa vida. Somente Jesus Cristo. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aqui, ó. Aqui, ó, no versículo 36, João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra de Deus. A única coisa que liberta o homem é a palavra de Deus. Liberta o drogado, liberta as pessoas que estão presas no pecado. Na realidade, o Evangelho é o antídotos contra a cobra peçonhenta chamada diabo, que está aí, ó, atingindo as pessoas. O diabo está roubando, matando e destruindo. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, o único que liberta o homem é Jesus Cristo. Em 1 João, no capítulo número 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número... Epístola de João, capítulo de número 3. Ó, aqui, ó. Aqui, parte B. Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Que diz assim, ó. Para isto o Filho de Deus se manifestou, ou seja, para isso Jesus Cristo veio. Filho de Deus se manifestou, quer dizer, Jesus veio para desfazer ou desmanchar as obras do diabo. O que é desmanchar as obras do diabo? Tirar você, que é escravo, da escravidão do diabo. Assim como o povo de Israel estava lá no Egito,
E quem era o tirano da época? Era Faraó, uma dinastia, era o rei do Egito. E o rei do Egito, ele escravizava os hebreus. E Moisés foi levantado por Deus para ser usado por Deus para ir lá no Egito e bater de frente com o Faraó, com o rei do Egito. Deus precisou mandar 10 pragas. E a última praga foi a morte dos primogênitos. De madrugada, 0 hora, o povo hebreu saiu do Egito. E quem foi o libertador? Quem foi o homem que foi um instrumento usado por Deus para libertar 3 milhões de hebreus que estavam lá no Egito? Moisés. E nessa linguagem de figura, Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo, desmanchar. No sentido espiritual, o mundo é esse Egito. Faraó é o diabo e ele tem escravizado a humanidade. E hoje Jesus, ele está tirando você da escravidão. Eu e você éramos escravos. Jesus nos tirou do poder das trevas. Nos tirou das mãos de Satanás. Quem controla esse Egito, esse mundo, é o diabo, é Faraó. A humanidade está escravizada. E Jesus ele teve que vir morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Hoje, Jesus está tirando você desse Egito. Jesus está tirando você desse Egito. Eu era escravo, como muitos éramos escravos. Mas Jesus ele veio para desfazer, veio desmanchar, veio tirar você. E o resgate foi a morte dele na cruz do Calvário. Jesus ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então o único que tem poder de libertar você das mãos desse tirano chamado Faraó, esse mundo, uma tipologia. Esse mundo é o Egito. O diabo é ele que rege esse planeta. O mundo espiritual, pecado. Está escravizando o homem nas drogas, nos vícios, na bandidagem. Hoje você liga a televisão e morre, feminicídio, suicídio. Hoje você vê o mal. Então o único que pode desfazer as obras do diabo é Jesus Cristo. E aqui Jesus, em São Mateus 28, 19, na parte B, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus e tirou esse poder, essa força que estava na mão do diabo, e através da sua ressurreição, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Nós éramos escravos, e hoje a igreja não é mais escrava do diabo. Você só passa a ser livre quando você aceita Jesus como teu Salvador. Enquanto você estiver bebendo, fumando, você é escravo. E o escravo, ele é dominado por esse senhor chamado Faraó, que comanda esse Egito, esse mundo. O único que pode tirar você das garras do diabo é Jesus Cristo. E ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então Jesus hoje, na sua ressurreição, ele tirou toda a legalidade que estava atribuída ao diabo devido ao pecado de Adão. Adão, quando morreu, esse Satanás, ele escravizou a humanidade. Começou a trazer o homicídio, a maldade, a destruição. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para roubar. A obra do diabo é, aqui no versículo 10, São João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então a obra do diabo é roubar,
quer assaltar, praticar o latrocínio, matar, assassinar, destruir. O que é destruir? Trazer infelicidade, tristeza, destruir casamento, destruir felicidade, destruir amizade. Isso é obra do diabo. Então você precisa de Jesus. Enquanto você estiver na sua rebeldia, achar que você pode andar com as suas próprias pernas, você vai ser destruído. Sem Deus não somos nada. Jesus falou que sem Ele nada podemos fazer. Que São João capítulo 15, na parte B, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus está dizendo que sem Ele nada podemos fazer. Nada poderemos fazer. Então, só através de Jesus Cristo. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos a ser salvos. Então não tem mediador. Não existe outro nome que não seja o nome de Jesus, que seja mediador. O único que pode salvar você é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele disse aqui, São João, capítulo 14. São João, capítulo 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém é salvo, ninguém vai morar no céu se não for por Jesus. Então você precisa aceitar Jesus. Você precisa ter esse passaporte. Você precisa aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo ajudar você. E aqui no versículo 14 ainda, no versículo 26, que diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele vai te ensinar e vai fazer você se lembrar de todas as palavras que Jesus falou com seus discípulos. Porque quem escreveu a Bíblia é o nosso Deus. Ele usou apenas homem e inspirou-os para trazer a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, a função dele é te ensinar e fazer você se lembrar de todas as palavras. Então, ele é que nos ensina. O Espírito Santo ensina. E a função do Espírito Santo está aqui, quando ele vier, convencerá o mundo está falando a humanidade, seres humanos, do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala juízo, fala juízo final, julgamento que Deus vai ter um juízo final, um julgamento, um tribunal, onde vai julgar ricos e pobres, grandes e pequenos. Justiça, Deus vai fazer justiça, porque Deus não tem culpado por inocente. Hoje tem a igreja do Senhor, está avisando os moradores da terra a respeito da justiça que Deus há de fazer sobre a humanidade. Convencerá o homem, ao mundo do pecado. Aquilo que eu e você estávamos fazendo no passado e que muitas pessoas estão fazendo. Então, o Evangelho é para corrigir o ser humano, para alinhar o homem, alinhar a mulher, colocar você no caminho da salvação. Se você viver nesse caminho tortuoso, você não vai morar no céu. Jesus que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém mora no céu, ou ninguém vai morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, se não for através de Jesus Cristo. Tá? E, para finalizar, Apocalipse capítulo 22,
Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo de número 14, que diz assim: bem-aventurado aqueles, olha só, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando fala veste, não está falando roupas, está falando caráter, atitude, transformação. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha aqui, ó. Depois de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, uma vida transformada, para que tenham direito à árvore da vida, com salvação, a árvore da vida, quer dizer, a vida eterna, e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Essa cidade só vai entrar aqueles que, primeiro, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Vida transformada. De uma velha criatura para uma nova criatura. Fala de atitude, não está falando roupa. Está falando de caráter, conduta. Só quem muda ela é o Espírito Santo da nossa vida. E tem direito à árvore da vida, salvação, entrar, olha só, para que tenha direito à árvore da vida, vida eterna, e possa entrar na cidade pelas portas. Então, coisa imunda não entrará. E aqui, ó, ficará de fora os cães. O que é cães aqui? Cão aqui está dizendo, não é um animal irracional. Quando fala ficarão de fora os cães, está falando falsos obreiros, falsos profetas, os mercenários, aqueles que usam de falsidade, falsos pregadores da palavra de Deus. Os feiticeiros, está falando bruxo, macumbeiro, ficará de fora. Macumbeiro, bruxo. E os que prostituem, o que é prostituir? Se prostitui. É aquele que hoje está com a mulher, amanhã está com o outro. Aquele que vive uma vida desregrada, na libertinagem. Os homicidas, assassinos, os que matam, os idólatras, aquele que se curva diante de uma boneca de barro, feito pela mão de um homem. O que é idolatria? O que é uma imagem? Aquilo que a pessoa imaginou. Faz uma semelhança, uma imagem de uma coisa que já existiu. E você tem aquilo ali como teu ídolo. Você dobra o joelho e faz pedido. Não, isso é idolatria. E não vai entrar no céu. E qualquer que ama e comete a mentira, gosta de contar piada, falar mentira, tem prazer em falar mentira, não vai herdar o reino do céu, não vai entrar no céu. Então, a Bíblia diz que nós somos inúteis, nós nascemos extraviados. Não há ninguém que entenda, que busca a Deus. A nossa natureza Deus está descrevendo como nós éramos e como nós somos. Se não haver uma transformação na nossa vida, estamos irremediavelmente perdidos. E Deus é o Deus das oportunidades. Que Deus te abençoe sua vida. E com essa palavra de reflexão, Deus abençoe sua vida. Senhor Deus, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vitória. Vença na vida dessa pessoa. Toma nas tuas mãos da vitória. Meu Deus. Abençoa a família dessa pessoa. Essa pessoa que está, Senhor, doente. Essa pessoa que está, Senhor, confusa. Sendo enganada, Senhor. Em lugares que não pregam a tua palavra. Senhor, liberta essas pessoas. Toma nas tuas mãos. Visita os hospitais. Visita seus presídios. Visita, Senhor, toda a família. Toma esse país nas tuas mãos. Ajuda os nossos governantes. Dá a vitória para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu trabalho. Um abraço e fica com Deus. Amém.